Ok, bom dia a todos. Vamos continuar então com nossos estudos de cálculo 2, né? Bem, na última aula a gente estava estudando substituição trigonométrica, né? Substituição trigonométrica. Na verdade, eu queria estudar substituição trigonométrica e hiperbólica, né? Hiperbólica. Hiperbólica. Ok, então com relação às funções hiperbólicas, vamos lembrar, né, o que a gente falou na última parte da aula anterior, né? Vamos falar com mais calma, digamos assim, né? Então, a gente definiu o seno hiperbólico de um ângulo, digamos, θ, né, ou x, se você quiser, como sendo esse quociente E a θ menos E a menos θ, tudo dividido por 2, certo? E o cosseno hiperbólico θ é igual à soma E θ mais E elevado a menos θ dividido por 2, certo? Então, o domínio do seno como o domínio do cosseno são todos reais, né? Θ pode variar em R, né, tranquilamente, e esse daqui faz sentido. Então, veja que o domínio da função seno hiperbólico, né, é igual ao domínio da função cosseno hiperbólico, e ambos os domínios são iguais aos reais, né? Agora, se você usar um pouco de derivadas, você pode ver, né, um exercício aí para lembrar cálculo 1, como seria o gráfico de ambas funções, né? Vamos dar aqui uma ideia. Opa, vamos dar uma ideia. Sim, antes disso, né? Olha, o seguinte, veja que o cosseno hiperbólico, né? Note que o cosseno hiperbólico, vamos colocar aqui, note que cosseno hiperbólico de θ, ele sempre é maior que zero, né? Ele sempre é maior que zero, tá? Por quê? Porque eu estou somando exponenciais, né? Uma exponencial mais outra exponencial, correto? Para todo número real θ. Mais ainda, a gente pode ver que cosseno de θ sempre é maior ou igual a 1. Mais ainda, na verdade, o cosseno hiperbólico de θ sempre é maior ou igual a 1. Qualquer que seja o θ, o número real. E como a gente pode ver esse tipo de coisa? Bem, usando derivadas, né? Então, você observa que a derivada da função seno hiperbólico θ com respeito a θ, essa derivada aí, né? Essa derivada é igual a quanto? Derivada de θ é θ, né? Derivada de E a menos θ vai ser menos E a θ. E a menos θ. Com esse menos aqui, vai se transformar em mais. Então, isso daqui vai ser cosseno hiperbólico de θ, né? Que a princípio é maior que zero, correto? Isso significa, então, se a derivada de uma função é positiva, então essa função tem que ser necessariamente crescente, né? Então, o seno hiperbólico é estritamente crescente, tá bom?
estritamente crescente, né? Estritamente crescente, tá bom? Seno hiperbólico, então, uma função estritamente crescente, certo? Agora, outra coisa com relação ao, né, ao seno hiperbólico, ela é estritamente crescente, né? Então, em particular, ela vai ser injetiva, certo? Injetiva. Significa geometricamente que retas horizontais cortarão ao gráfico dessa função em apenas, ou no máximo, na verdade, um ponto, certo? Outra coisa que você pode observar é que para o ângulo θ igual a zero, né? Esse é o número real. O seno hiperbólico de zero é justamente zero, né? Pela própria definição, porque aqui vai ser E elevado a zero menos E elevado a zero, né? Vai dar zero, né? Ambos iguais a 1, então 1 menos 1 vai ser zero, né? Então, em θ igual a zero, o seno vale zero, né? Então, seno hiperbólico de zero vale zero, correto? Outra coisa rapidinha sobre isso, né, é que quando você toma o limite, quando θ vai para infinito do seno hiperbólico de θ, vai dar quanto? Veja bem aqui, ó, na definição, vou colocar aqui, vai ser o limite, né? Quem é o seno hiperbólico? O seno hiperbólico é E elevado a θ menos E a menos θ, dividido por 2, certo? Então, veja, E elevado a menos θ, se θ vai para mais infinito, menos θ vai para menos infinito, né? E E a menos infinito se aproxima de zero, correto? E a menos infinito se aproxima de zero. Então, vai ficar apenas esse limite aqui. Como θ vai para infinito, E a infinito é infinito. Então, esse limite vai ser mais infinito, correto? E o limite quando θ vai para menos infinito, quando θ vai para menos infinito do seno hiperbólico de θ, né, vai ser o seguinte, limite quando θ vai para menos infinito, né, é a θ menos E a menos θ dividido por 2. Aqui, E a menos infinito, esse aí vai dar zero, mas aqui como vai ser menos θ, e θ vai para menos infinito, menos θ vai para mais infinito. Então, essa parte aqui seria mais infinito. Com esse menos, vai dar menos infinito. Ok? Então, já temos uma ideia de como seria o gráfico da função seno, porque ela é uma função estritamente crescente, né? Que vem do menos infinito e vai para mais infinito, passando pela origem de coordenadas, né? Porque para θ igual a zero, o seno é igual a zero, né? Certo? Então, o gráfico do seno hiperbólico é mais ou menos uma função desse tipo aqui, uma função estritamente crescente, que vem do menos infinito, né? Quando θ está por aqui, cada vez menos infinito, está indo para menos infinito, né? Então, ele vem do menos infinito, né? Aí, passa pelo zero e depois cresce, né? Cresce, cresce, cresce. E ela vai ser uma função ímpar. Ela vai ser simétrica com respeito à origem de coordenadas, correto? Porque se você substituir seno hiperbólico, note que seno hiperbólico em menos θ
em menos θ, certo? Vai ser igual a quanto, né? É só substituir na fórmula, né? Então, na fórmula aqui, vai dar E elevado a menos θ. No lugar de θ, você coloca menos θ. Menos, aqui vai ser menos θ, não é isso? Tudo dividir por 2. E isso aqui vai dar E a menos θ, menos E elevado a θ. Não é isso? Se você colocar um sinal menos na frente, vai dar, então, menos E elevado a θ, menos E elevado a menos θ, tudo dividido por 2. Só que isso daqui é o seno hiperbólico, né? Então, vai ser seno hiperbólico de θ. Então, ao final da história, a gente tem que o seno hiperbólico de menos θ é igual a menos seno hiperbólico. Isso significa que essa função é ímpar, né? Portanto, ela é simétrica com relação à origem de coordenadas, certo? Então, trata-se de uma função estritamente crescente, né? Estritamente crescente, ímpar, é ímpar. Né? Isso aí, por exemplo, ajuda ou ajudaria caso se apresentasse um problema de integral definida de menos a até a. Por exemplo, integral de menos a até a do seno hiperbólico seria automaticamente zero, por causa de uma propriedade que a gente mencionou, certo? Integral de menos a até a de uma função ímpar sempre dá zero, ok? Então, isso aí seria mais ou menos o gráfico da função seno hiperbólico. Ah, desculpe, aqui eu estou trabalhando não com x, estou trabalhando com θ, né? Então, aqui tem que ser θ, né? Então, isto vai ser y igual seno hiperbólico de θ. Correto? A variável, né? A gente coloca aqui no eixo horizontal a variável em questão. Certo? Aqui, se você trabalhar seno hiperbólico de x, aqui x. Seno hiperbólico de t aqui, né? Ok. E o cosseno hiperbólico, né? Por outro lado, o cosseno hiperbólico, vamos ver aqui. Ah, outra coisa aqui, você já pode observar, certo? O gráfico, esse gráfico aqui também informa que a imagem, né? A imagem, conjunto de valores do seno hiperbólico, é a reta toda, né? Todo R, né? Porque como se calcula a imagem? Projetando sobre o eixo Y, né? Se você projetar sobre o eixo Y, né, vai dar todos os números reais, certo? Ou seja, o seno hiperbólico pode ser negativo, pode ser zero, né? Pode ser positivo. A partir de θ maior que zero, o seno é positivo. Para θ negativos, o seno é negativo, correto? Muito bem. Que outra coisa a gente pode falar sobre seno? Obviamente, vai ser uma função bijetiva, não é isso? Então, em particular, né, o fato de que seno seja estritamente crescente garante, em particular, que o seno é, isso daqui, aqui, implica, então, em particular, o seno é injetiva, tá ok? Então, em particular, seno hiperbólico é uma função injetiva, né? Injetiva. Se vocês lembram o que estudaram em cálculo 1, geometricamente significa que se você traçar uma reta horizontal, vai cortar, nesse caso, em um único ponto. Isso significa, geometricamente, o fato de ser uma função injetiva, né? Ou, por definição, dois pontos diferentes terão imagens diferentes, né? Se x1 é diferente de x2, o seno hiperbólico de x1 é diferente de seno hiperbólico de x2, né? Mas ainda ela é estritamente crescente.
Ok. Então, em particular, isso implica que existe a inversa, né? A inversa, ok? A inversa, né? Portanto, né, existe a função inversa. Vou colocar aqui. Logo, podemos falar da função inversa, né? Existe a função inversa, né? A função inversa, a gente coloca, ou escreve assim, ó, seno hiperbólico a menos 1, tá bom? Esse daqui é um símbolo apenas para indicar a função inversa, tá bom? Isto daqui, por favor, é a função inversa. Lembre-se que existem as funções inversas quando são funções injetivas, que é o caso do seno. Beleza? Então, existe este daqui, a função inversa. E quem é o domínio da função inversa? Certo? Aqui não estamos dizendo que H menos 1, alguém pode interpretar. H menos 1 é 1 dividido por H. Não, não, não. Esse daqui é apenas um símbolo, certo? Essa função inversa vai ter como domínio a imagem da função original. Então, o domínio vai ser R. Por que R? Porque R é a imagem da função original. E como imagem, vai ter o domínio da função original. O domínio da função original são todos reais. Domínio do seno, todos reais também. Passa a ser a imagem, né? Então, ela vai estar definida daqui para aqui. Correto? Então, qual é a relação? Y é igual ao seno hiperbólico de θ, se somente se, né? Seno, ou a inversa do seno, né? De y é igual a θ. Correto? Você aplicar aqui a inversa, então, aplicando a inversa, vai dar o θ, né? Porque a composição da inversa com a função é a função identidade, correto? Isso aqui vai ser importante, porque a gente depois faz depois de fazer a substituição, a gente tem que voltar e tal, não é isso? Ok, inclusive, a gente pode achar explicitamente, de maneira explícita, a gente pode achar essa inversa, né? De maneira explícita. Quem vai ser a cara dessa função inversa? Será possível? No caso trigonométrico, a gente não faz isso daí, certo? Apenas colocamos seno e inverso ou arco seno, né? Mais nada, né? Mais nada. Neste caso aqui, é possível, né, calcular a função inversa. Como? Como? A ideia é isolar θ em termos de y, né? Então, y é igual a e elevado a θ menos e elevado a menos θ, dividido por 2. Então, a partir daqui, vamos isolar, a ideia é isolar θ, tá bom? Isso aqui é nosso objetivo para calcular a função inversa, né? Lembra de cálculo 1, né? Quando você queria calcular uma função inversa, a ideia é y em termos de x, que é usual, né? Então, aí você tinha que isolar x em termos de y, né? Como a gente faz aqui. No lugar de x, θ, né? Pode trabalhar com x se quiser, tanto faz. Então, vou multiplicar por 2, né? E para eliminar esse e a menos θ, vou multiplicar por eθ. Ou seja, a y eu vou multiplicar, vamos colocar aqui
vermelho. Olha, vou multiplicar por 2 vezes E elevado a θ, né, para eliminar esses denominadores aqui. Então, depois de multiplicar por 2, ambos os membros, ficará 2 elevado a θ, y, né? Desse lado aqui vai ser 2. 2 com 2 cancela, desculpa, né? Aqui já cancela, né? Aqui vai ficar E elevado a θ vezes E elevado a θ. Então, vai ser, tem que somar, né? Θ mais θ, 2θ, menos E elevado a θ por E elevado a menos θ. Θ menos θ dá 0. E elevado a 0 dá 1. É por isso que multiplicamos por E a θ, para eliminar esse menos θ aqui, correto? E aqui você vai observar o seguinte: esse rapaz, E elevado a θ, você pode colocar como sendo E elevado a θ ao quadrado nisso, ok? Vou passar esse negócio do outro lado. Então, vai ficar assim, ó, menos 2y, né? Nessa ordem, E elevado a θ, menos 1 aqui. Menos 1 igual a 0, ok? Se você, aqui nessa equação, chamar E elevado a θ como sendo t, digamos, seja t igual E elevado a θ, então, isto aqui se transforma na seguinte equação: t ao quadrado menos 2yt menos 1 igual a 0, né? Ou seja, uma equação quadrática, né, em termos de t. E aí a gente pode isolar t como fórmula geral, aplicando a fórmula geral para resolver uma equação quadrática, né, pela fórmula geral, a gente vai ter o seguinte. Lembre-se, a fórmula geral é menos o segundo coeficiente, né, que a gente chama de b, né, menos b. O b vai ser menos 2y. Então, aqui, menos b vai ser menos 2y, né? Aqui vai entrar mais menos raiz quadrada de b ao quadrado, correto? De b ao quadrado, menos 2y ao quadrado, menos 4 vezes a vale 1 aqui no caso, né? Vezes c seria menos 1, né? É a fórmula quadrática, tá lembradas? Né? Ok, dividido por 2 vezes a vale 1. Tá, pronto. Essa fórmula quadrática permite resolver uma equação de grau 2. Então, esse aqui vai ficar 2y mais menos, aqui vai ficar 4y quadrado mais 4. Então, aqui eu posso colocar um 4 em evidência e vai ficar 4y2 mais 1, né? Tudo dividido por 2, tá bom? E aqui vai ficar 2y, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Vamos colocar aqui 2 raiz de y2 mais 1, né? Tudo dividido por 2, né? Então, esse 2 pode ser cancelado, né? Porque aqui eu tenho 2, 2, 2, né? Colocar em evidência. E então, cancela com o denominador. Perfeito? E então, t vai ser igual a y mais menos raiz quadrada de y quadrado mais 1. Agora, o t, né, nós chamamos t a e elevado a t, e e elevado a t é sempre positivo. T tem que ser positivo. Como t é positivo, maior que zero, como t é maior que zero, né,
você não pode escolher menos, sabe por quê? Porque se está dentro da raiz, que é um número positivo, né? Depois de calcular a raiz, vai ser maior que y. E aqui é um quadrado mais 1. Então, ele é maior que o quadrado de y. Então, maior que y. Então, não pode colocar menos. Necessariamente, t tem que ser igual a soma. Y mais, certo? Raiz de y2 mais 1. Perfeito? Mas quem é t? T é elevado a t. Vamos colocar aqui, né? T era positivo, porque t é igual a e elevado a θ, que é positivo. Então, isto é e elevado a θ, certo? E daqui eu estou interessado em isolar θ, né? Então, esqueça esse t intermediário, e, portanto, θ vai ser o logaritmo natural de y mais raiz de y quadrado mais 1, correto? Isso aí vai dar a cara da função inversa, certo? Portanto, se você está interessado no seno inversa do seno hiperbólico, digamos, de x, por exemplo, de x, vamos usar x, de x ou de qualquer argumento aqui, vai ser isto aqui, logaritmo, troca y por x, troca y por x, né? Qualquer variável aqui. A gente normalmente trabalha com x, ou pode ser com θ, a gente está trabalhando com θ, né? Vai ser x mais raiz x quadrado mais 1. Tá bom? Isso aí é a cara explícita ou da função seno, da função inversa, né? Do seno hiperbólico. Tá bom? Podemos chamar arco seno hiperbólico, mas não é muito comum isso daí, né? Como caso trigonométrico. Beleza? Para quem está curioso em saber qual é a cara da função inversa do seno, é esse daqui. A gente pode calcular explicitamente quem é. Tá bom? E a função cosseno hiperbólico? Esse daqui é a função seno. A gente fez um estudo rápido do seno e também poderíamos fazer um estudo assim rápido do cosseno, né? Então, por outro lado, como seria o comportamento, né? Por outro lado, como é o comportamento do cosseno hiperbólico, né? Então, precisamos da derivada com relação a θ do cosseno hiperbólico de θ, né? Cosseno hiperbólico é e elevado a θ mais e elevado a menos θ. Isso aqui, ó. E elevado a θ mais e elevado a menos θ. Se você derivar, derivada de a θ é a θ mais esse menos vai descer e vai ficar menos elevado a menos θ. Tudo dividido por 2. Isso vai ser o seno hiperbólico, correto? O seno hiperbólico, né? O seno hiperbólico. Tá. Isso aqui vai ser o seno hiperbólico de θ, correto? Agora, seno hiperbólico, como acabamos de ver, pode ser positivo ou pode ser negativo. Dependendo, né, se θ é positivo ou negativo, né? Se aqui está o zero, à direita do zero, a derivada é positiva, né? Seno é positivo. Aqui o seno é positivo. Então, aqui a derivada é positiva. E a esquerda é negativa. E aqui se anula, não é isso? Então, o que significa que a derivada seja positiva? Significa que aqui a função, que é o cosseno, cresce. E aqui
decresce, ok? E em zero vai ter, então, um ponto de mínimo, ok? Então, isso daí implica, porque a função decresce e depois cresce, né? Então, em θ igual a zero, a função cosseno hiperbólico, né? Cosseno hiperbólico tem um ponto de mínimo, tem mínimo, né? Mínimo. Quem seria esse mínimo? Seria o cosseno hiperbólico de zero. Ok, cosseno hiperbólico de zero é e elevado a zero mais e elevado a menos zero, tudo dividido por 2. Né? E elevado a zero dá 1, aqui é zero, não é teta, zero, estou trabalhando em zero. Né? Então, aqui é zero, elevado a zero dá 1, 1, elevado a menos zero, que é elevado a zero, dá 1, 1 mais 1, 2. Então, 2 dividido por 2 é 1. O que significa, então, que o cosseno hiperbólico sempre é maior ou igual a 1, porque esse é o ponto mínimo. Cosseno hiperbólico de qualquer ângulo é maior ou igual que 1, é o ponto mínimo, né? Qualquer que seja o ângulo, perfeito? Muito bem. E você pode calcular também o limite, né? Limite quando o ângulo vai para mais infinito, por exemplo, né? Do cosseno hiperbólico de θ. Isso aí vai dar quanto? Cosseno hiperbólico é E elevado a θ mais E elevado a menos θ, tudo dividido por 2, né? Então, quando θ vai para infinito, a exponencial cresce, então isso vai para infinito. Mas esse daqui vai para E elevado a menos infinito, que vai para zero. Então, esse é zero, esse é infinito, isto vai dar infinito. Tá? E a mesma coisa quando θ vai para menos infinito. Também vai ser mais infinito. Né? Por quê? Porque nesse caso, este daqui, esse primeiro termo, vai para zero. E a menos infinito vai para zero. Porém, isto daqui vai para E a mais infinito, já que θ vai para menos infinito, é um número negativo, né, bem grande, porém negativo, esse aqui vai ser positivo com esse menos. Então, vai para infinito. Como isso vai para zero, tudo isto vai para mais infinito. Certo? E o cosseno hiperbólico, você pode notar que ele é uma função par. Cosseno hiperbólico menos θ, se você substituir θ por menos θ, vai dar o quê? Em lugar de θ, menos θ. Mais E com expoente menos θ. E isso aí vai dar E elevado a θ, E elevado a θ, mais E elevado a menos θ. Esse aqui vai ser E elevado a θ, e esse outro vai ser E a menos θ. Muda a posição e vai dar cosseno hiperbólico de θ. Que significa que o cosseno hiperbólico é uma função par. Igual que no caso trigonométrico, né? No caso trigonométrico, cosseno usual também é par. O seno também era ímpar. A mesma coisa está acontecendo aqui. Perfeito. Então, isso significa de que o cosseno hiperbólico é uma função par. Isso aí pode ser importante caso você tenha, por exemplo, uma integral definida dentro de um intervalo simétrico, ou seja, entre menos a e a. Então, nós sabemos que quando é uma função par, isso aí se transforma em duas vezes a integral de zero até a. Né? Fica mais fácil trabalhar num intervalo
positivo, ok? E todas essas informações, né, a gente pode falar incluso da concavidade e tal, mas vou deixar como tarefa para vocês analisarem isso, né? Qual seria o gráfico dessa função cosseno, né? Essa função cosseno, né? Então, o cosseno, mais ou menos, cosseno sempre vai ser positivo, já vimos. Aliás, cosseno minimamente vai ser 1 aqui, vai ser 1, certo? No ponto 1, né? E assim, por aqui não existe cosseno baixo, essa reta, não, é o ponto mínimo, certo? E aqui essa informação está dizendo que à direita do zero, o cosseno cresce, cresce. À esquerda, decresce. E ela vai para onde? Mais infinito. Ela vai crescer para mais infinito, e ela vem do mais infinito. E ela é uma função par. O que significa uma função par? Que ela vai ser, geometricamente, significa que é uma função cujo gráfico é simétrico com relação ao eixo y. Então, mais ou menos, o cosseno é como se fosse uma parábola, mas não é uma parábola, isso aí não é uma parábola, né? Porém, tem mais ou menos essa cara, né? Mas não é uma parábola, ok? Então, elas comportam dessa forma. Essa é nossa variável, né? E essa variável dependente, essa variável independente, certo? Y igual cosseno hiperbólico de θ. Então, no mínimo é 1, certo? Então, a partir daqui, você observa que a imagem, né, a imagem do cosseno hiperbólico, né, é igual a intervalo que vem desde 1 até infinito, né? Desde 1 até infinito. 1 até mais infinito, né? Veja aqui, se você projeta sobre o eixo Y, os valores que vai tomar é mínimo 1 e qualquer outro valor superior a 1. Porém, nunca vai tomar, por exemplo, 0, nunca vai ser negativo, né? Cosseno hiperbólico. Agora, cosseno hiperbólico não é injetiva, né? Porque é uma função par. Se você traçar uma reta horizontal, ela vai cortar em dois pontos diferentes. Então, cosseno não é injetivo, a diferença do seno. Então, note que cosseno, né? Uma forma fácil de ver isso, se você traçar uma reta horizontal, cosseno desse cara é a mesma coisa que desse cara, mas esse é positivo e esse é negativo, né? Certo? Então, note que o cosseno hiperbólico, né? Quando eu não coloco θ aqui, é porque estou falando da função. Quando eu coloco... É tipo quando você fala, função f, tá? Aí, quando você quer falar regra da correspondência, bota fx. Né? Quando eu não coloco θ, é porque estou falando da função. Você já viu em alguns casos. Não é que eu esqueci θ, né? Estou apenas falando da função, né? Então, note que cosseno hiperbólico, ou seja, a função, não é injetiva, não é injetiva, né? Não é injetiva no seu domínio. Qual é seu domínio? O reais, em R. Porém, se você restringir para valores positivos, né? Se você restringir para valores positivos, aí vai ser injetiva, né? Porém, para valores de θ a partir do zero até mais infinito, né? Se eu trabalhar apenas para valores positivos, ou pode ser para valores negativos, certo? Ou seja, se você esquecer, trabalhar somente com valores negativos, vai ficar esse ramo aqui, ela vai ser injetiva.
Se você esquece os negativos, trabalha apenas com valores positivos, vai ficar esse ramo. Então, para θ aqui, aí sim, cosseno é injetivo, né? Então, normalmente a gente trabalha nesse intervalo, cosseno é injetiva, né? Quando restringido a esse intervalo, tá bom? Cosseno é injetivo, né? Cosseno hiperbólico é injetiva. Então, se você trabalhar nesse intervalo, né? Ou seja, você está restringindo o seu domínio. Vai trabalhar de zero até mais infinito, esse aí vai ser teu aqui aberto, né? No infinito sempre é aberto. Vai ser o domínio restringido e a imagem vai ser, conjunto imagem, né? Vai ser de 1 até mais infinito. 1 até mais infinito. Né? Inclusive aí a função vai ser estritamente crescente. Então, eu vou trabalhar com esse ramo aqui, tá bom? Com esse ramo. Então, nesse caso aqui, né? Então, nesse caso, aí existe a função inversa, tá bom? Lembre-se que um requisito para exista a função inversa é que ela tem que ser injetiva. Muitas vezes, no domínio original não é, então a gente faz a restrição a um domínio menor, de tal forma que seja injetiva. E o cosseno hiperbólico a menos 1, agora, a imagem da função original se transforma no domínio, né, da função inversa. Vai daqui para aqui, certo? E a imagem vai ser agora o domínio original, correto? Função inversa. Então, existe a função inversa, correto? A função inversa. Beleza? Claro que a gente também pode calcular de maneira explícita, né, qual seria a cara da função inversa, né? Eu vou deixar como tarefa para vocês deixar uma formulinha semelhante a essa daqui. Como foi calculado no caso, por exemplo, a função inversa do seno? Então, nesse caso aqui, a gente considerava a regra y igual a θ menos EA menos θ, e o negócio era isolar θ. Depois de isolar, isso aí seria a cara da função inversa, né? Então, no caso do cosseno, vai ser uma coisa semelhante, só que em lugar de menos, vai ser mais, né? Em lugar de menos, vai ser mais. E você vai fazer um processo semelhante, a mesma brincadeira, vai aparecer uma equação quadrática, em algum momento vai aparecer o logaritmo, não é isso? Então, eu vou deixar para vocês calcular quem seria explicitamente a inversa, tá bom? Vai aparecer um lugar de uns mais, vai aparecer uns menos por aí, tá? É só fazer as contas, beleza? Muito bem, então já temos estudado as funções, pelo menos seno e cosseno hiperbólico. Claro, existem também as outras funções, que são a tangente hiperbólica, né? A tangente hiperbólica, certo? Como é definido no caso usual, no caso trigonométrico. A tangente a tangente trigonométrica é definida como sendo seno dividido por cosseno. Tangente hiperbólica é a mesma coisa. Isto aqui vai ser seno, né, hiperbólico θ dividido pelo cosseno hiperbólico de θ. Mas o seno hiperbólico é, por definição, E elevado a θ menos E elevado a menos θ, tudo dividido por 2, não é isso?
E o cosseno hiperbólico é E a θ mais E a menos θ dividido por 2, correto? Esse 2 com esse 2 pode cancelar e vai ficar E θ menos E a menos θ, E θ mais E a menos θ, correto? Aí, normalmente, a gente quer eliminar esse E a menos θ. Então, vou multiplicar por E a θ aqui, tanto no denominador como no numerador. Então, a cara da função tangente hiperbólica, né? Tangente hiperbólica de θ, vai tomar a seguinte forma, né? Multiplicando acima, vai ficar E elevado a θ por E elevado a θ, vai ficar E elevado a 2θ, menos E elevado a menos θ por E elevado a θ vai dar 1, né? Porque, né? Menos θ mais θ é 0, E elevado a 0 é 1. 1. E aqui vai ficar a mesma coisa, só que mais 1. Tá? Isso aí seria a fórmula da tangente hiperbólica. Né? Da mesma forma, você pode ver aqui que o domínio da função tangente hiperbólica, domínio da tangente hiperbólica, né? O único problema seria no denominador. Mas o denominador é E elevado a θ mais 1. E elevado a θ é positivo, mais 1 positivo. Então, isso aí nunca se anula. Portanto, domínio são todos os reais, né? Você pode definir também a cotangente hiperbólica, né? Isso. Vou deixar para vocês definir a cotangente hiperbólica. Cotangente, desculpa, cotangente. Cotangente seria ao contrário, né? Cosseno dividido por seno. Faz a mesma brincadeira, chega a uma formulinha. E me diga quem é o domínio. Tá? Só um negócio de cálculo 1, na verdade. Ligado com a tangente está a famosa secante, né? Secante hiperbólica e θ, que é igual a 1 dividido por cosseno hiperbólico de θ. Igual que no caso trigonométrico, né? Sendo que cosseno hiperbólico é E elevado a θ menos E elevado a menos θ dividido por 2. Quando você faz a inversão, 2 vai por aqui, E elevado a θ mais E elevado a menos θ. Né? Estão fazendo a inversão, certo? 1 dividido por um quociente é ao contrário, né? Denominador passa a ser numerador e reciprocamente. De novo, eu vou multiplicar por E elevado a θ, E elevado a θ, né? Ambos os... E aqui vai ficar 2 vezes E elevado a θ, E elevado a θ por E elevado a θ, E elevado a 2θ, mais 1, não é isso? Mais 1. Isso aí vai ser a cara da secante hiperbólica de θ, né? Isso, 2 vezes E elevado a θ dividido por E 2θ mais 1. Ok. E o domínio pode ver também que é reais, né? Porque denominador não oferece problemas, né? Nunca se anula. Então, o domínio da secante hiperbólica também são os números reais, certo? Para processos de integração, a gente precisa as seguintes relações, né? Vamos chamar isso daí de identidades. Identidades, né? Identidades. No caso trigonométrico, a gente tem que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, não é isso? No caso hiperbólico, né, é que cosseno hiperbólico ao quadrado, né, aqui é diferente, tá bom?
cosseno hiperbólico ao quadrado de θ vai ser igual a seno hiperbólico, né? Alguns colocam, inclusive, esse 2 aqui. Bom, mais 1, né? Vamos colocar aqui para que fique mais claro que a gente está elevando ao quadrado. Seno ao quadrado, hiperbólico, né? Estamos nesse caso. É seno hiperbólico ao quadrado mais 1. Isso aqui pode ser deduzido, né? Certo? Pode ser deduzido a partir das fórmulas, né? Alguém pode perguntar, professor, isso aí eu preciso deduzir na hora da prova? Não, não, somente usar, tá bom? São identidades conhecidas já, então não precisa. Quando eu digo, eu deixo como tarefa verificar, é quando você faz seus estudos, né? Sempre é bom não acreditar tudo que está escrito aí. Você tem que ser crítico, né? Tem que verificar por si mesmo se realmente essa igualdade é verdadeira, né? Porque você verificando, né, se convence a si mesmo, e isso é importante em matemáticas, certo? Da segurança, da confiança de que o que você está fazendo está correto, né? Está no caminho certo, tá bom? Então, veja a diferença, por favor, com o caso trigonométrico. E a tangente? A tangente, no caso trigonométrico, a gente sabe que secante ao quadrado igual a tangente ao quadrado mais 1. Mas aqui não. Aqui, a soma do quadrado da tangente hiperbólica mais secante hiperbólica ao quadrado é igual a 1, tá bom? Então, veja a diferença, por favor, com o caso trigonométrico, né? No caso trigonométrico, mais uma vez, secante ao quadrado é igual a tangente ao quadrado mais 1. Aqui não, tangente ao quadrado mais secante ao quadrado igual a 1. Beleza? Alguma pergunta até aí? Eu esqueci de perguntar, desculpem. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver se tem algum comentário. Por enquanto, não. Alguém tem alguma dúvida? Olha, todo esse negócio aí é para usar no processo de integração, tá bom? Vamos ver uns exemplos, né? Exemplos onde a gente possa usar essas relações que a gente obteve, esse conhecimento sobre funções hiperbólicas que permitam calcular algumas integrais, certo? Olha, a gente já fez esse exemplo aqui, a gente fez o exemplo 4, inclusive na aula passada, na última parte, eu usei já a hiperbólica, certo? Mas aqui o livro faz com uma substituição trigonométrica, certo? Que é usual. Vamos calcular esta daqui, essa integral. Dx, correto, deixa eu ver, x2 menos a quadrado, ok. Então, pode aparecer a seguinte integral, né? Integral diferencial de x, raiz quadrada é a quadrado menos, deixa eu ver, a quadrado, x quadrado menos a quadrado, ok. X quadrado menos a quadrado, não é isso? Onde A é maior que zero, tá bom? Se você tentar pelo caso trigonométrico, certo? A sugestão aqui é fazer x igual a secante. Secante trigonométrica, é a secante usual. Porque então você vai isolar secante e vai ficar secante ao quadrado menos 1. Não é isso? Secante ao quadrado menos 1 e tal. E aí, então, vai usar aquelas técnicas trigonométricas. Nós vamos usar funções hiperbólicas. Que relação seria conveniente aqui?
Olha, cosseno ao quadrado é igual a seno ao quadrado mais 1. Certo? Então, e cosseno ao quadrado menos 1 seria seno ao quadrado. Uhum. Ok. Então, vamos ao seguinte. Vamos fazer, então, seja x, vamos fazer x igual a vezes, tá bom? O cosseno hiperbólico de θ, tá bom? Esse A é positivo. Depois a gente vai ver em que intervalo a gente vai trabalhar, porque isso aqui possivelmente traga problema, certo? Vou fazer essa manipulação aqui. Tá, então, a diferencial, vou deixar esse espaço aqui melhor para depois. Então, se a gente fizer isso, diferencial de x vai ser a vezes seno hiperbólico de θ, não é isso? Derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Por favor, veja a diferença com o caso trigonométrico, onde é menos. Tá? Então, nossa integral, né? Nossa integral, vou chamar de I, nossa integral I vai tomar a seguinte forma. Dx agora é a seno hiperbólico, né? Θ, a diferencial de θ. Tá. E isto aqui vai ser, no lugar de x, vai ficar a quadrado cosseno hiperbólico ao quadrado de θ menos a quadrado, não é isso? Ok. Isto aqui vai ser igual a seguinte integral. Aqui, o denominador. Olha, você pode colocar em evidência a quadrado, não é isso? A quadrado vai ficar a quadrado por cosseno ao quadrado, né, menos 1. Correto, mas cosseno ao quadrado menos 1, você sabe, né, pelas identidades, que é igual a seno ao quadrado, correto? Seno ao quadrado. Aqui, ó. Cosseno ao quadrado menos 1 é seno ao quadrado. Então, esse rapaz aqui é seno ao quadrado, perfeito? Seno ao quadrado hiperbólico de θ. Tá bom. E aqui, né, a gente deixa igual, né? Esse numerador igual, igualzinho. Tá. E aí, como vai ficar nosso aí? Então, vamos lá aqui. Nosso aí vai tomar a seguinte forma, né? Veja que aqui vai ser raiz de a quadrado. A é positivo. Raiz quadrada de a quadrado, como a é positivo, é a, cancela com esse a. Então, a gente vai ter integral de seno hiperbólico dividido pela raiz de seno quadrado aqui, ó. Seno quadrado. Ah, tá certo. Isso aqui vai ser valor absoluto, né? Isso, valor absoluto do seno. Valor absoluto do seno. Então, valor absoluto do seno, o seno hiperbólico nós sabemos que pode ser positivo ou negativo. Para valores positivos de θ, o seno é positivo. Então, a gente vai trabalhar, quando a gente fizer aqui essa mudança, né, você vai trabalhar para valores de θ maiores que zero, tá bom? Por quê? É mais fácil. Pode trabalhar com θ negativo? Sim, sim. Então, nesse caso, o valor absoluto vai ser menos, né? Porque a gente normalmente costuma trabalhar com a parte positiva. Então, trabalha aqui. E por que, professor, com zero não? Por que com zero não? Porque se você considerasse maior ou igual a zero, zero estaria incluído, mas seno de zero é zero. E aqui não pode, não? Porque está no denominador, tá bom? Então, vamos lá.
aqui, como estamos trabalhando para θ maior que zero, então o seno hiperbólico é maior que zero, tá bom? A gente fez, né, o gráfico e tal, e vimos realmente que isso é o caso. Então, vai ficar aqui seno hiperbólico de θ, né? E aqui, esse daqui, que inicialmente era valor absoluto, né? Porque esse daqui é valor absoluto. Mas como é positivo, né? Graças a isto aqui, ele se transforma apenas seno, ok? Seno hiperbólico de θ. Beleza? Por isso que a gente está trabalhando aí. Seno hiperbólico de θ. Ok. Obviamente, isso aí é cancelado e fica integral de θ. Integral de θ é igual a θ. Então, I vai ser igual a θ. Mais a constante. Ok. Sim, mas nossa integral estava em termos de x. Como assim agora θ? Ah, temos que voltar aqui. X é igual a cosseno hiperbólico, né? Então, isto aqui é como θ. Aliás, x é igual... O x dividido por a agora era o cosseno hiperbólico de θ, não é isso? Então, tomando inversa, né? Aqui vai ficar cosseno inversa, né, de x dividido por a, vai ser igual a θ. Beleza? Portanto, então, I vai ser igual a quanto? No lugar de θ seria cosseno hiperbólico menos 1 x dividido por a. Tá bom? Mais constante. Correto? Claro, isso daqui pode ser dado em termos explícitos, né? Explícitos, correto? Explícitos para calcular. Aqui, ó, eu deixei como tarefa, né, para vocês calcularem. Quem é este daqui? Calcular explicitamente o cosseno hiperbólico. Ele vai ter uma fórmula semelhante ao seno hiperbólico, né? Semelhante a essa formulinha aqui, ó, como eu já disse. Certo? Então, algumas vezes... Mas se você colocar dessa forma, também está correto já. Porque cosseno hiperbólico, sabemos que existe a inversa nesse intervalo, né? E por isso que a gente trabalhou no intervalo. Veja bem, como você tem que θ é maior que zero, então aqui você vai ter que x, este vai ser positivo, né? Este daqui, a gente está trabalhando θ, θ positivo, né? Θ é positivo, então faz sentido a inversa, como já vimos. A gente faz a restrição para θ positiva, então faz sentido cosseno hiperbólico, tá bom? Pode deixar aí, ou, se você é curioso, pode ir mais a fundo, calcular explicitamente em termos do logaritmo. Vai aparecer um logaritmo aí. Beleza? Pode procurar aí no livro, né, quem é realmente a função inversa. Tá bom? Olha, aqui aparece, né, por exemplo, o que o livro faz, o Stewart? Ele resolve, dá uma solução 1 e depois uma solução 2, né? No caso da solução 1, ele trabalha com x igual a secante θ, no caso trigonométrico usual. Tá? Faz as brincadeiras, e ao final vai sair logaritmo de x mais
x quadrado menos a quadrado, correto? Solução 2, vai aparecer isso daqui, a mesma que a gente faz. Aí ele faz uma observação aqui, essa última observação, né? Opa, cadê? Tá aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, na parte final ele diz, deixa eu ver. Ele diz, aqui, essa parte final, embora as fórmulas 1 e 2 pareçam diferentes, né, tem caras diferentes, aparentemente diferentes, porque aqui aparece cosseno menos 1, aqui logaritmo, né? Aí o aluno pode ficar confuso. Mas qual é a resposta? Aqui um cosseno hiperbólico menos 1, aqui um logaritmo. Então, ele disse, realmente, elas são equivalentes pelas fórmulas 3.114. Aí, né, no capítulo 3, ele desenvolve, né, o estudo das funções inversas, certo? Um negócio que a gente já fez para o seno, que eu deixei como tarefa. Né? Tente fazer. Se você não conseguir, pode revisar essa fórmula 3.1114, vai aparecer esse logaritmo. Uma coisa semelhante aqui, tá bom? Muito bem. Então, são iguais, né? Não que sejam coisas diferentes, tá bom? Perguntas? Vamos resolver isso daí. Alguma pergunta? Não, professor, tá tudo certo aqui. Beleza. Podem perguntar, viu? Olha, vamos lá. Vamos calcular agora uma integral definida, né? A integral, achar, calcular. A seguinte integral, calcular a integral de 0 até, que valor é esse? 3 raiz quadrada de 3 dividido por 2, é isso? Tudo dividido por 2. De x cubo, dividido por 2, x cubo. Ok, e aqui aparece uma raiz, acho que é 4x2 mais 9, é isso? Acho que é isso. Tudo elevado a 3. Ah, tá bom. Esse daqui é 3 meios. É diferencial de x, correto? Ok. Aqui, uma forma pode ser, né, fazer, por exemplo, x. Olha, vamos tentar pelo caso trigonométrico, né? Vamos tentar, que tal, pelo caso trigonométrico usual, né? Vamos chamar. Vamos ver se fica mais fácil essa solução que pelo caso trigonométrico, pelo caso hiperbólico trigonométrico. Olha, aqui tem a cara, 4x2 mais 9. Vamos preparar primeiro esse daí, né? Primeiro vamos preparar. Como assim preparar? Vamos chamar a nossa integral, como sempre, de i, tá bom? I. Então, esse aí, eu vou escrever da seguinte forma, né? 0, 3 raiz cúbica, né? 3 meio raiz cúbica, raiz quadrada de 3, desculpa, não raiz cúbica, raiz quadrada, x cubo, aqui, ó, aqui. Eu gostaria de deixar x quadrado sozinho. Então, vou colocar 4 em evidência, tá bom? 4 em evidência, né? E então, aliás, vou deixar 1 aqui melhor, desculpa, vou deixar 1 aqui, fica mais claro, 1. Então, vou colocar 9 em evidência, Já você vai ver por quê.
9 em evidência, né? 9 em evidência, tá bom? E aqui vai ficar, então, 4 dividido por 9, né? 4 dividido por 9, x quadrado, né? Como eu coloquei 9 em evidência, vai ficar mais 1, não é isso? Tudo elevado a 3 meios, né? 3 meios, 3 meios, 3 meios, tá bom? O que ganhamos com isso? O que ganhamos com isso? Tá, olha, a gente pode fazer o seguinte, vamos escrever aqui, x cubo, né? Aqui a gente não fez nada. Acaba vai ficar, raiz quadrada de 9 é 3. 3 ao cubo é 27, não é isso? 27. Trabalhando apenas com esse 9, né? E esse outro negócio, eu vou colocar assim, ó. 4 dividido por 9 são quadrados. Então, eu vou colocar aqui 2x dividido por 3, tudo ao quadrado, mais 1, certo? E tudo isso, 3 meios. E os limites que são 0 e 3 raiz quadrada de 3, 2. Tá. Então, essa cara aqui, essa cara já está dizendo, né, que mudança eu posso fazer. Vamos chamar aqui de estrela. Que mudança eu posso fazer? Tá? Então, você pode pensar em fazer 2x sobre 3, certo? Fazer 2x sobre 3 como sendo a tangente, né? Porque se isso daqui se transforma em uma tangente, aqui vai ficar tangente ao quadrado mais 1, que seria uma secante ao quadrado. É? Então, vamos chamar este aqui uma tangente de θ. Tangente mesma, né? Tangente, aquela trigonométrica usual. Por quê? Porque aqui seria ao quadrado. Perfeito. Se você fizer isso, então, o x vai ser, né, 3 meios tangente. Tangente θ, não é isso? E relacionando as diferenciais, então aqui a gente vai ter diferencial de x igual a 3 meios, derivada da tangente, que é secante ao quadrado, e θ, diferencial de θ. Tá bom? Essa relação das diferenciais. E outra coisa, como estamos mudando, né? Estamos mudando os limites da integração. Aliás, como estamos mudando a variável, os limites de integração têm que mudar também. Quando x era zero, né? Se x é zero, né? X é zero, você vai ter, então, essa relação aqui. Zero, né? Substitui aqui. Zero. Zero vai ser tangente de θ. De que ângulo? A gente vai trabalhar, claro, no intervalo positivo, né? Quer dizer, onde a tangente está definida entre menos π meios e π meios, aberto. Então, a tangente aí, ela é objetiva, certo? Então, θ vale zero, único valor. Por outro lado, se x toma esse valor aqui, 3 raiz de 3 sobre 2, né? Se x toma o valor 3 meio raiz cúbica, raiz quadrada de 3, eu continuo com raiz cúbica, raiz quadrada, né? Então, você vai ter o seguinte. Opa, por que eu coloquei aqui? Então, a gente vai ter o seguinte. Substituindo aqui, 2x. Quem é x? X é 3 meios, certo? 3 meios, né? De quê? Raiz de 3 igual tangente de θ. Isso?
Então, esse cara pode ser cancelado. 2, 2, 3, 3. E então você vai ficar com raiz de 3 igual a tangente de θ, correto? E aí, θ vale quanto? Que ângulo no intervalo entre... A gente está trabalhando nesse intervalo, né? Como está todo positivo, a gente está trabalhando no intervalo 0 até π sobre 2, né? É Esse pi daqui, sobre 3. Eita, não tem. π Quer sobre dizer, tem, 3. tem, tem. Ah, tem sim, é. Π sobre 3, 60 graus. correto? 60 graus, não é isso? Ptércios, beleza? Ptércios, né? A gente está trabalhando isso aí. Ok, muito bem. Por caso você não lembre, então seria o arco tangente raiz de 3. Mas aqui é conhecido, né? Calma, 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 calma. Não, 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 não. Sim. Sim, 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 sim. Tem a musiquinha, professor. Como é? Tem uma musiquinha. É. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Aí, todo mundo sobre 2. Aí a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, Sim. 1 raiz de 3. Aí o raiz de 3 é o 60 graus, é o terceiro. Certo. Isso. Isso. Esse é. Eu não sei essa musiquinha, mas serve algumas vezes, né? Aqui é 30 graus. Esse é o triângulo de 30 graus, né? Não é isso da trigonometria elementar, não é isso? Sempre o cateto oposto à metade da hipotenusa. Então, este é o 1, correto? Certo? Se você pode ser aquela musiquinha, né? Mas se você pode pensar também, o cateto oposto é a metade da hipotenusa, né? Cateto oposto, metade da hipotenusa. Então, este é como 1 entre 2, esse daqui tem que ser raiz de 3. Obviamente, esse daqui é 60 graus, tangente de 60 graus é raiz de 3. Só que a gente não trabalha com 60 graus, essa é trigonometria, né? Desculpa, geometria. Então, a gente trabalha com radianes, né? Então, θ é π-tércios, radiano. Mas a gente não coloca radiano, entende que são números reais, beleza? Muito bem. Correto. Então, vamos lá. Então, nossa integral agora, né? Nossa integral, muito bem. Nossa integral vai ficar agora com novos limites. A integração aqui vai ser zero e aqui π-tércios. Né? X cubo está aqui, ó, x cubo. Mas quem é x? Está aqui, ó, 3 meios tangente de θ. Vamos substituir. 3 meios tangente de θ e tudo elevado ao cubo, não é isso? Ok. Aí tinha um 27, né? Aqui tem um 27 que pode sair também, né? 27 está por aqui. Não esqueça a diferencial também, né? Diferencial, por favor, não esqueça, né? Eu esqueci aqui diferencial. Desculpem. Diferencial aqui. 3 meios secante ao quadrado, tá bom? 3 meios, vamos colocar aqui 3 meios secante ao quadrado de θ de θ, certo? E aqui, então, com essa mudança, né, 2 terços de x tangente vai ficar tangente ao quadrado mais 1. Isso aí se transforma, então, em secante ao quadrado, tá bom? Vamos colocar direito. Certo? Tá. Então, né? Esse 2 terços de x era tangente ao quadrado, tangente ao quadrado, mais 1 já é secante ao quadrado. Então, vai ficar secante ao quadrado, tudo secante ao quadrado, né? Com expoente 3 sobre 2, beleza?
Pronto, vamos a simplificar aqui. Que coisas boas temos aqui? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá aqui melhor. Isto aqui vai ser o seguinte. Integral de 0 a π tercios, né? Veja que aqui vai aparecer 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo, 27. 27 com as 27, tchau. Fica esse 3 aqui. 3. 2 elevado ao cubo, está no denominador, 2 elevado ao cubo, 8 por 2, 16. Então, fica 16 aqui. Ok. Aqui vai ficar tangente ao cubo, vezes secante ao quadrado, né? E aqui vai ficar secante. A gente está trabalhando no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a secante aí, né? Ela é positiva, certo? Então, esse vai, porque aqui vai aparecer secante ao quadrado, e aqui esse 2 está no denominador, é raiz quadrada. Raiz quadrada é um valor absoluto, entendeu? Esse negócio aqui, na verdade, né, se nós somos estritos, isso daqui vai ficar assim, ó, raiz de secante ao quadrado, né, tudo elevado ao cubo. Isto aqui deveria ser valor absoluto da secante, né? Só que a gente está trabalhando no primeiro, né? Primeiro quadrante, né? E isto aqui, então, ao final vai dar secante de θ, né? Isso porque a gente está trabalhando no primeiro quadrante. Lembra-se que 0 menor ou igual a θ menor π sobre 2, né? Aliás, estamos nesse π tercios, né? Menor ou igual que π tercios. Tá, mais ainda, né? Antes, certo? A gente estava trabalhando nisso, mas depois de ser calculado os valores, a gente está trabalhando aí, nesse intervalo de integração, né? Correto? Eu trabalhei aqui primeiro, isso daqui, depois a gente vê isso daqui. Esse aqui fica π tercios. Oi? Depois que a gente fez a conta. Sim, alguém está falando. Bom dia, Robinson. Bom dia. Ok, então vamos lá. Vamos continuar, então. Então, esse daqui se transformou em secante ao cubo, aliás. Opa, eu esqueci o 3. Secante ao cubo. Tá, vamos lá. Secante ao cubo. Né? Diferencial de θ. Vamos fazer as simplificações. Secante ao quadrado, aqui vai ficar secante ao cubo. Então, este aqui vai ficar 3, 16, 0, π tercios. Então, veja bem, aqui a gente vai ter tangente ao cubo, né? Isso, tangente ao cubo. Que tal transformar tudo em senos? Seno, deixa eu ver se isso aí seria bom. Deixa eu ver se isso aqui seria bom. Secante ao cubo, porque veja bem, aqui esse 2 pode cancelar com isto, né? O que vai ficar aqui? Isto aqui vai ficar, deixa eu ver aqui, tangente ao cubo, né? E aqui vai ficar secante do ângulo θ, né? Isso, diferencial de θ. Tá? E aí, que coisa a gente teria? Acho que talvez seja melhor trabalhar tudo com senos e cossenos, né? Tá, vamos ver. Isto aqui seria 3, 16, integral de 0 a π tercios, né? Tangente ao cubo, seno ao cubo, e aqui vai ficar cosseno cubo, né? Cosseno ao cubo vezes
secante. Só que uma secante mata um cosseno, correto? Uma secante mata um cosseno, né? Porque secante por cosseno é 1. Então, afinal, isso daqui transforma-se na integral seno cubo e aqui cosseno quadrado, não é isso? Cosseno quadrado de θ, diferencial de θ, ok? Sim? O que significa F? Tá, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Seno cubo, cosseno quadrado. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, vamos fazer o seguinte aqui, a seguinte brincadeira. Deixa eu ver aqui. Olha, aqui desse seno ao cubo, né? Vamos deixar aqui. Vamos colocar um seno ao quadrado, vamos ver se estamos no caminho certo. Seno ao quadrado, né? E aqui vou deixar um seno, certo? Para depois fazer a substituição. Tá? Ok, o que eu ganho com isso? Esse seno ao quadrado, posso transformar esse seno ao quadrado, esse daqui, esse rapaz aqui, posso transformar em 1 menos cosseno ao quadrado, né? 1 menos cosseno ao quadrado de θ, correto? Perfeito. Então, esse daqui vai ficar 3 dividido por 16. E então, isto aqui vai ficar 0 π sobre 3, dividido por 3, aqui fica... Vou colocar aqui, ó, 1 menos cosseno ao quadrado. Então, posso separar 1 cosseno ao quadrado, né? 1 cosseno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado, dividido por cosseno ao quadrado. Entendeu? Tá? E tudo isso está multiplicando o quê? Seno θ diferencial de θ. Ok, e isso daí dá quanto? Ok, então, aqui vai ficar, vou separar em duas integrais, aliás, vai ficar 3, 16 avos, aqui, ó, 0 π tercios. Esse negócio daqui é 1 dividido por cosseno ao quadrado vezes seno. Vou considerar essa integral aqui, seno cosseno quadrado. Isso aqui vai ser fácil de calcular. E a outra vai ficar menos, né? Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. Dá 1, dá 1. 1 multiplicado por seno. 1 multiplicado por seno. Então, vai ser a integral do seno. Integral do seno. Pronto. Né? E então, tudo isso vai dar quanto? Então, aqui na primeira integral, né, você pode pensar como pode fazer pensar na substituição U igual cosseno. Por quê? Você vai ter a sua derivada aqui. Aliás, estaria faltando menos, né? Então, aqui você pode pensar nisso aqui, certo? Vamos fazer direto. Como aqui está menos a derivada, né? Isto aqui, se fosse U, então seria integral de U sobre U quadrado, ou seja, U a menos 2. Então, seria U elevado a menos 1, U elevado a menos 1, dividir por menos 1. Simplesmente menos 1. 1 dividido por cosseno, tá bom? 1 dividido por cosseno.
E o menos cancelaria com aquele menos que estava faltando, porque a derivada do cosseno é justamente menos seno, tá? Estou fazendo direto já. Se você tem dúvidas, faça a conta aí. Integral de seno é menos cosseno, não é isso? Então, com este menos, vai dar mais. Isto aqui avaliado em π tercios e em zero, né? E agora, vamos fazer as continhas aqui. Isto aqui é 3, né? Tudo isso vai multiplicando. Sim, 1 dividido por cosseno é a secante. Secante de π tercios, né? Π tercios, né? Então, tá aqui, ó, π tercios. Aqui tá π tercios, certo? Em π tercios, a musiquinha, né? Isso aqui é a raiz de 3, este é 2 e esse é 1, tá bom? A secante de π tercios é 2. Então, aqui vai ficar 2. Menos cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 2 menos 1, mais. Agora, cosseno de π tercios é 1 meio, né? 1 meio, menos cosseno de 0, que é menos 1. Tá, isto aqui, 2 menos 1 dá 1 meio. Então, vai ficar 3 dividido por 32, certo? Vamos ver se a gente fez as contas corretas, se o valor... Está aqui ao final, 3 dividido por 32, certo? A gente poderia tentar fazer esse negócio aqui, mas eu acho que vai dar bastante trabalho também. Deixa eu ver, talvez sim, talvez não. Olha, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma solução 2, mas usando hiperbólicas, não? Usando hiperbólicas, tá bom? Solução 2. Agora, para achar hiperbólicas, como eu não, estes valores aqui, eles foram dados propositalmente para que apareçam os valores conhecidos da trigonometria, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou calcular uma antiderivada disso e depois avaliar, tá bom? Então, a solução 2 vai ser a seguinte, pelo menos vou tentar fazer o seguinte, né? Solução 2, então, solução 2. Né? Eu vou calcular, primeiro, calcular. Primeiro, vamos calcular diretamente a antiderivada, certo? A antiderivada. Depois a gente substitui, né? Como exercício também pode ser, né? Essa antiderivada só, não vou colocar limite aqui, tá bom? Então, aqui vai ser 4x cubo, e aqui é, se não estou enganado, 4x2 mais 9, né? Com expoente 3 meios, não é isso? Diferencial de x, correto? Beleza? Era isso mesmo, né? Uhum. Tá. 4x2 mais 9, certo? Então, eu vou calcular apenas a antiderivada, ou integral indefinida, certo? Olha, a gente fez a seguinte preparação daqui. Isso daqui, né? Já explicamos, a gente colocou 9 em evidência, né? Então, aqui vai ficar 9, a mesma brincadeira que a gente já fez antes. E aqui, então, vai ficar 2 tercios de x, tudo elevado ao quadrado, mais 1, né? Uma coisa que a gente já fez acima, né? Por enquanto, a mesma coisa. Né? X cubo, diferencial de x. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ser que aqui vou usar, isso aqui é quanto? Raiz quadrada, 1 sobre, 1 dividido por 27, né? Esse daqui eu já vou colocar fora, para não estar escrevendo novamente, tá bom? Vamos colocar fora. Isto aqui vai ser 1
dividido por 27, tá bom? E vou apagar esse negocinho aqui. Tá? Pronto. É uma coisa que a gente já viu acima, né? É o mesmo procedimento. Tá, agora vamos fazer, olha, aqui vai estar a diferença, né? No caso anterior, a gente fazia tudo isso igual ao quê? A tangente, né? Tangente. O tangente ao quadrado mais 1 seria secante. Mas se você vai usar funções hiperbólicas, seria bom fazer isso igual a seno hiperbólico. Por quê? Porque seno hiperbólico ao quadrado, né? Seno hiperbólico ao quadrado mais 1, isso aí é cosseno hiperbólico. Ah, que legal. Então, esse aqui vai ser seno hiperbólico de θ, tá bom? Perfeito. Então, daqui você vai ter as relações, né? X vai ser 2, aliás, 3 meios agora, seno hiperbólico de θ, né? Portanto, a diferencial, né? Diferencial de x vai ser 3 meios, derivada do seno vai ser cosseno hiperbólico de θ, não é isso? Isto aqui, vamos chamar de j, né? Não chamei de i, porque i é uma integral definida, esse daqui é integral indefinida. Vamos calcular a antiderivada, ou a integral indefinida, né? A integral indefinida, tá bom? E depois a gente avalia, né? Integral indefinida. Tá. Muito bem. Pronto. Então, nosso J vai tomar a seguinte forma. J vai ser 1 dividido por 27, integral aqui, tudo agora em termos do cosseno. X, quem é X? 3 meios aqui, 3 meios, né, ao cubo. Já vou colocar direto, 3 meios ao cubo. 9 dividido por 8, né? Não, a cubo, desculpa, 27 dividido por 8, seno ao cubo, correto. Multiplicado pela diferencial de x. Quem é a diferencial de x? 3 meios cosseno hiperbólico de θ. Tá bom? E aqui, esse 2/3 de x, 2/3 de x é seno hiperbólico. Então, vai ficar seno hiperbólico ao quadrado mais 1, tudo, expoente 3 meios. Não esqueça de t. Tá bom? Então, J vai ter a seguinte forma. J vai ser esse 27, cancela com esse 27, não é isso? Esse 3 fica por aqui. E fica 8 por 2, 16. Tá bom, as constantes eu vou deixar aí. Aqui vai ficar seno ao cubo, né? Cosseno hiperbólico de θ, não é isso? Isto que está aqui, agora vai ser, isto que está aqui, agora se transforma em quem? Em cosseno hiperbólico. Isto daqui vai se transformar em cosseno hiperbólico ao quadrado, não é isso? Raiz quadrada de cosseno hiperbólico. Mas lembre que cosseno hiperbólico sempre é positivo. Já vimos, né? Ele é maior ou igual a 1, inclusive. Então, raiz quadrada de cosseno ao quadrado vai dar o próprio cosseno. Ao cubo, então. Então, vai ficar cosseno ao cubo. Cosseno ao cubo. Então, aqui vai ficar cosseno hiperbólico ao cubo. Né? Uma coisa semelhante, né?
aquela que a gente calculou, certo? Isto aqui vai dar 3,16. Aqui vai dar integral de quem? Aqui vai ficar cosseno ao quadrado, né? Cancela um cubo aqui, cosseno, cancela um cosseno, ficou 2 aqui, né? E no lugar, certo. Vou fazer uma brincadeira semelhante àquela que a gente fez acima. Seno, vou colocar aqui, seno quadrado hiperbólico vezes seno hiperbólico θ, diferencial de θ. Pensando já na mudança. Só que este seno hiperbólico eu vou transformar em cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1. Isto aqui vai ser cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1. Tudo dividido pelo cosseno quadrado hiperbólico e tudo multiplicado pelo seno hiperbólico θ de θ, não é isso? E então, isto aqui vai ficar 3,16. E aqui você vai ter que separar em duas integrais. Cosseno dividido por cosseno vai dar 1 por seno. Integral do seno. Né? Menos 1 dividido pelo cosseno ao quadrado, vezes o seno, né? Então, vai ficar integral do seno hiperbólico de θ, cosseno ao quadrado, isso, de θ. Ok. A integral do seno hiperbólico, né, J vai ser igual a quanto? Olha, a integral do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico, porque a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Tá bom, então esse aqui vai ser 3,16 vezes cosseno hiperbólico de θ, né? E aqui, na segunda integral, você vai pensar nessa mudança aqui, por favor. Vamos fazer direto. Né? Mas você está pensando já na sua mente, fazendo a mudança cosseno hiperbólico de θ, não é isso? Cosseno hiperbólico. Por quê? Porque aqui a derivada diferencial de u vai ser derivada cosseno, seno hiperbólico de θ, que a gente tem aqui. Então, essa integral é como se fosse u 1 sobre 1 dividido por u quadrado, ou 1, u elevado a menos 2. Qual é a integral de u a menos 2? É u elevado a menos 1 dividido por menos 1. Com esse menos, vai se transformar em mais. Certo? Isso aí. Mais 1 dividido. Mas quem era o cosseno hiperbólico de θ? Não é isso? Perfeito. Mais C. Tá bom? Só que a gente chamou seno hiperbólico, né? A gente chamou seno hiperbólico 2/3 de x era o seno hiperbólico, né? 2/3 de x era o seno hiperbólico, né? Mas o x era igual ao quê? Desculpa, o seno hiperbólico é 2/3 de x, não é isso? Seno hiperbólico, né? Nós chamamos seno hiperbólico, era 2/3 de x. Porém, aqui está cosseno hiperbólico. E cosseno hiperbólico, θ, não é outra coisa que raiz quadrada de seno hiperbólico de θ mais 1, né? Quadrado mais 1. Não precisa de mais menos, porque o cosseno hiperbólico sempre, esse cara é maior que zero. Tá bom?
Então, nossa integral J, e este daqui é igual a quem? 2 terços. 2 terços x elevado ao quadrado mais 1, né? Pronto. Então, nosso J, para acabar já, né? J vai ser igual a quem? J vai ser 3 dividido por 16, cosseno hiperbólico. Mas quem é cosseno hiperbólico? Esse negócio que está aí. Esse negócio que está aí é 4x2 mais, dando denominador comum, 3 ao quadrado é 9, 9, tudo dividido por 3. Mais 1 sobre isso. 1 sobre isso é a inversa disso, né? A inversa disso. É 1 dividido por cosseno, né? A inversa. Então, veja. 4x² mais 9. Isso mais constante, né? Ok, então, você já calculou a antiderivada. Portanto, a integral original não era integral de 0 até 3 meio raiz quadrada de 3. Era x cubo, e aqui era 4x² mais 9. Aquela integral que a gente calculou inicialmente. Isso aqui, então, se transforma em simplesmente avaliar essa antiderivada. Que vai ser 3/16. Tudo isso aqui, essa raiz, 4x² mais 9, dividido por 3, mais 3, né? Raiz quadrada é 4x² mais 9. Isso aí você tem que avaliar, né? Eu já não vou fazer. Avaliar em 3 meio raiz quadrada de 3 e em 0, né? Acho que não vai ser complicado, porque, veja bem, se você avaliar isto ao quadrado, vai dar quanto? 27 quartos. 27 quartos, né? Acho que nem está tão difícil assim. 27 quartos mais 9. Aliás, 27 quartos por esse 4, esse 4x2 vai ser 27, mais 9 vai ser 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, aqui vai ficar 6 terços mais 3, e aqui 6. Quando eu avalio nesse valor. E quando eu avalio em 0, isto aqui é 0, raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui vai ficar 3 dividido por 3, mais 3 dividido por 3. Né? Então, isto aqui vai dar quanto? 6 dividido por 3 é 2. Este aqui vai dar 2. Tchau. Vai ficar 1 meio. E isso aí é 3 dividido por 32. Correto? Muito bem. E saiu o mesmo valor que já tínhamos calculado, né? O livro apenas faz usando trigonometria elementar. Nós também resolvimos esse exercício usando funções hiperbólicas. Tá bom? Meus amigos, a prova, então, vem até o tópico de hoje, tá? Negócio de... outra técnica de integração que a gente vai estar faltando, já vamos estudar depois da prova, com mais calma. Tá certo? Beleza? Vamos parar, então, aqui. Beleza, professor, tudo certo. Vamos parar.